Essa segunda parte do treinamento, a gente vai falar especificamente como treinar cada tipo de doença, cada tipo de patologia. As doenças podem ser classificadas em 3 tipos. Primeiro tipo, doença musculoesquelética. Segundo tipo, doenças cardiovasculares. Terceiro tipo, doenças neurológicas. Se a gente souber enquadrar cada doença nesses 3 tipos, a gente já sabe como a gente tem que treinar o nosso aluno. Por exemplo, doença musculoesquelética. O que a gente tem que saber é controlar a amplitude. Por quê? Porque o problema da pessoa vai estar na articulação. A articulação que está degenerada, ela vai doer dependendo da amplitude que você vai dar no movimento. Então, problema articular, lembra amplitude. Segundo tipo, doença cardiovascular. O que a gente tem que pensar, que a gente tem que controlar na doença cardiovascular? Intervalo e o esforço, principalmente o esforço. O esforço tem que ser submáximo, sem apneia. Fez apneia, já está dando sobrecarga para o coração. Então, isso a gente tem que lembrar. Que uma pessoa que passou por um AVC, ela tem, às vezes, assimetria de membros e menos força em algum lado do corpo. E as repetições talvez caiam daquele protocolo de 12 a 8 repetições, talvez essa pessoa não consiga fazer 12 e 8 repetições. Talvez ela tenha que ficar em 5 repetições. Outra coisa que a gente tem que controlar é muitas pessoas com AVC, por exemplo, não conseguem segurar uma remada. Então, às vezes uma luva engarra para fazer a remada, ela consegue puxar, mas ela não consegue segurar. Então é interessante ter uma luva e muitas vezes uma bandagem para fixar os membros na máquina. Tá? Isso a gente tem que saber. Em 2007 foi descoberto que o aumento de força aumenta a função ventricular sistólica esquerda em atletas. É importante realizar esses exercícios com intervalos mais altos, 2 minutos. A intensidade do exercício deverá ser sempre submáxima ou 5 repetições antes da falha máxima e sem apneia. A apneia pode elevar a pressão arterial, que é fator determinante de risco para pessoas com esse tipo de doença. Exercícios isométricos também não são aconselhados. Muita coisa eu já tinha falado. O que a gente tem que fazer com pessoas com essas doenças é aumentar o intervalo e treinar sem a apneia. Bom, diabetes. Vou falar um pouco de diabetes. A pessoa que está suando frio sugere hipoglicemia. O que vocês têm que saber é isso. A musculação é bom para esse indivíduo? Sim, porque quanto mais músculo essa pessoa tem, o músculo funciona como uma esponja de glicose. Ela chupa a glicose do sangue. Então ela reduz a insulina liberada. Se a pessoa é diabética e produz insulina ainda, ela tem resistência à insulina, a maior massa muscular consegue aumentar a absorção de glicose, então a insulina liberada pode ser menor. Isso nada mais é do que o aumento da homeostase da glicose. Você melhora o equilíbrio da glicose. Agora, na musculação, tem alguma coisa para fazer com esse indivíduo? Fora o protocolo, que já deu tudo? Tem nada. Tem que adicionar alguma coisa? Nada. É só fazer o protocolo do jeito que a gente ensinou. Outra coisa que faz a gente se precaver de qualquer problema com hipertensos, tem uma coisa que se chama duplo produto, que é a multiplicação da pressão sistólica com a frequência cardíaca. Por exemplo, eu estou treinando, estou com a pressão 15/9 e minha frequência está 160. Você multiplica 15 vezes 160, o resultado tem que dar menor de 2.400. Se der maior que 2.400, significa que essa pessoa está em risco.
Então, se você afere também a pressão e a pessoa está com frequencímetro durante o treino, você consegue fazer essa multiplicação. E se o duplo produto dela, que é a multiplicação da pressão sistólica vezes a frequência cardíaca, se estiver passando de 2.400, essa pessoa está em risco com você. Então, é mais um jeito de você se prevenir de uma intercorrência com esse paciente cardíaco. O que a gente sabe sobre o duplo produto? Ele é maior com pouco peso e mais repetições do que com peso maior e repetições seguras, que é essa que a gente propõe, 12 a 8 repetições. É mais uma prova daquilo que eu falei. Às vezes o peso leve é mais perigoso do que o peso mais pesado. Artrite reumatoide. A musculação é importante porque ela estabiliza a articulação e melhora a função. Pessoal, a pessoa que tem artrite, a pessoa que tem talvez uma artrose, ela sente dor na articulação, muitas vezes, porque a articulação está instável. E a articulação fica instável, imagina uma artrose de joelho. A pessoa não tem um menisco, já está gasto, degenerado, e aí não tem aquele amortecedor e raspa osso no osso, certo? Isso é uma artrose. Pode ser uma artrose na coluna, mesma coisa. Você tem uma vértebra, outra vértebra e um disco no meio delas, que é um amortecedor. Com a idade, aquele disco diminui, desidrata, e a vértebra começa a raspar uma na outra. Isso é uma artrose de coluna. Se você não tem músculo ou força, a articulação mexe mais, vai raspar mais. A partir do momento que raspa mais, dói mais. Aí é assim que a pessoa fica na cama, por problemas de coluna, a pessoa manca por problemas de joelho. Como a gente resolve isso? Aumentando a força e gerando hipertrofia. Quando a gente faz isso, a gente estabiliza a articulação. A articulação mexe menos, mexendo menos, dói menos. E aí a gente melhora o problema da pessoa. A musculação é a que mais é benéfica para isso. Pode pensar em qualquer outro esporte. Treinamento funcional, não faz igual. E também não tem os parâmetros de controle que eu citei na primeira parte. Então, nada faz melhor que a musculação. Problemas de coluna é a mesma coisa. Você tem a vértebra, outra vértebra, o disco no meio. Processo degenerativo, o disco desidrata, a vértebra baixa, existe formação de osteófito. Esse negócio do osteófito é assim, o disco desidrata, começa a raspar osso no osso, a articulação fica instável. Aí a maneira de proteção do nosso organismo é gerar ossinho, bicos, o osso faz bicos. Daí que vem aquele nome, bico de papagaio, quando a doença da coluna, as pontas das vértebras formam um bico para a articulação ficar mais estabilizada. O osteófito, ou o bico de papagaio, nada mais é uma adaptação do corpo para te proteger. Só que muitas vezes acaba pinçando um nervo e tudo mais e gera problema. E esses bicos, esses osteófitos, não formam só na coluna, forma também no joelho. Quando o menisco está estragado, está degenerado, pode acontecer da articulação do joelho gerar esses bicos para estabilizar a coluna. E o detalhe mais legal, um atleta de competição também tem essas mudanças no corpo. Isso quer dizer que o osteófito não acontece só em doente. Ele acontece também quando você treina muito pesado, quando você é um atleta de competição. É uma forma do seu organismo se adaptar àquela sobrecarga. Então, sempre quando tem sobrecarga acentuada, pode existir formação de osteófito. Mesmo se não for idoso, mesmo se não for pessoas com processos degenerativos. E a dor na coluna, muita gente tem dor na coluna simplesmente porque tem músculos fracos. Às vezes não tem nada, não tem nem processo degenerativo, mas às vezes a pessoa não tem músculo e ela sente dor na coluna. Então a musculação é muito indicada para essas pessoas
principalmente quando é mais novo. Agora, quando é idoso, é imprescindível, tem que fazer musculação. A musculação vai salvar essas pessoas. Bom, e eu estou falando das doenças, só que eu não falei como treinar essas doenças. Peitoral, tem remada, que já está trabalhando a coluna, a lombar, por exemplo. Tem extensão lombar, coluna. Abdômen, protege coluna. E o leg press, por incrível que pareça, se for o nosso leg press, que é em pêndulo e horizontal, em pêndulo, ele possui baixa sobrecarga nas articulações do joelho, quadril e coluna. E pela plataforma não te amassar como um leg press 45 graus convencional, ele faz um movimento em pêndulo. Então, quando você tem flexão total de joelhos, alivia as articulações e existe até um alongamento paravertebral. E como que faz o treinamento? Submáximo, esforço submáximo, repetições 12 a 8, 3 séries cada um, 2 a 3 vezes por semana. Acabou. Não tem segredo. Agora, o professor tem mania, não, eu fiz um curso X, um Y ali, então eu vou acrescentar isso. Você está por conta e risco. Você só está saindo fora de uma zona de segurança. Agora, é errado fazer? Não, talvez não seja errado, mas você está aumentando o volume de treino. Toda vez que você aumenta o volume de treino, você pode gerar problema para o teu aluno e para você também, porque é teu nome que está em jogo. Seguindo esse protocolo, vocês podem ter certeza, a chance de errar é quase zero. Ah, mas meu aluno enjoa e ele quer fazer esteira depois. Se ele aguenta fazer esteira depois, tudo bem. Agora, que intensidade você vai dar essa esteira? Não pode dar num dia intercalado, então, em vez de dar em seguida do treino, porque exercício anaeróbio com exercício aeróbio é mais sobrecarga. Se for problema cardiovascular, é mais muito risco quando você une os dois. Então, vai por conta e risco de cada um. Essa é uma imagem de uma artrodese na coluna. A artrodese é assim. Quando o disco degenera, desidrata, às vezes ele escapa da coluna e inicialmente é uma protusão discal, depois se transforma em uma hérnia de disco que está pinçando um nervo, se for na lombar corre para a perna, às vezes pode mancar, pode doer a perna, se for na cervical corre para o braço, perde sensibilidade dos dedos, perde às vezes medidas de músculos e assimetria dos membros. E às vezes é um caso cirúrgico, porque a pessoa travou, ferrou, é muito grande essa hérnia de disco e aí ela vai e faz uma cirurgia que chama artrodese. É uma placa que vai travar as vértebras que tem aquela hérnia de disco, a pessoa perde a extensão e flexão naquele ponto que foi colocado os parafusos e a coluna fica dura, ela fica sem flexão, sem extensão, perde um pouco o movimento rotacional e isso dificulta mais ainda a pessoa ter amplitude nos exercícios. E são alguns casos que a gente tem, que a gente já pegou e a gente tem que adaptar muito bem a amplitude nesses alunos, justamente porque a coluna dessa pessoa não flexiona, estende como uma coluna normal, tá? Esse é um outro exemplo, uma outra visão. Imagina, daqui para cá, ó, 1, 2, 3 vértebras. Essas 3 vértebras não mexem mais, ela não flexiona nem estende. Então a pessoa perde o movimento da coluna. Se ela conseguia fácil descer para amarrar o sapato, talvez as vértebras que estão fora da cirurgia vão ter que fazer um trabalho maior de flexão e extensão para ele conseguir descer na mesma posição e amarrar o sapato. E se ele forçar mais as vértebras de cima, que estão fora da cirurgia, o risco do problema acentuar para as vértebras de cima no futuro é maior. Que nada mais é do que o meu caso. Eu tive um acidente de carro, fraturei 3 vértebras e eu coloquei uma plaquinha dessa na minha coluna lombar. E aí, com o tempo, depois de 20 anos, foi prejudicando as vértebras de cima. Aqui é uma coluna cervical, é um outro tipo de problema. Aqui é uma necrose óssea, é um buraco no osso que foi gerado por uma sequela cirúrgica de um paciente. E vamos para a próxima doença, é a fibromialgia.
Na literatura, tem alguma coisa que diz que a fibromialgia pode ser por causa de dores que vêm irradiadas da coluna vertebral. Alguém diz que tem fator emocional, alguém diz que, sei lá, tem qualquer outro fator, mas tem uma visão que pode ser dor irradiada da coluna vertebral. Então, a musculação pode melhorar isso daí, porque vai estabilizar, vai fortalecer, enfim, vai ter menos instabilidade na coluna. Agora, a gente vai para a tendinopatia de ombro, e também artrose de ombro, ou artrite de ombro, ou prótese de ombro. Por que eu já vou falar de tudo isso junto? Tendinopatia de ombro, artrose de ombro, artrite de ombro. Porque é o seguinte, quando o problema está naquele local, a nomenclatura muda, o nome da doença muda, só que o que vai ter que fazer ali é a mesma coisa. Por isso que é fácil, muitas vezes, treinar uma pessoa com problema. Porque basta saber onde é o problema e o treino vai ser igual. Por uma prótese, por uma tendinopatia, por uma artrose. E o que você faz quando o problema é no ombro? Você tem que evitar a abdução de ombro. Tem no nosso protocolo a abdução de ombro? Não, não tem. Então já está evitado. Por isso que eu falo, sigam o protocolo. Alguma coisa para fazer em doença de ombro? Não. Fora do nosso protocolo, rotação externa, só. Cotovelo. Eu já vou colocar tudo junto, ó, espondilite de cotovelo, artrose e artrite de cotovelo. Tanto faz o nome da doença. A doença é no cotovelo? O que tem que fazer fora o protocolo? Flexão de cotovelo. Ah, quanto? 3 séries, basta. Flexão de cotovelo. Você vai aumentar 3 séries de flexão de cotovelo, fora o protocolo que você já sabe. O que mais? Extensão giratória de punho. Também vai ajudar problemas de cotovelo. Mas que problema no cotovelo? Artrose de cotovelo, tendinopatia, artrite, qualquer tipo. Mudou o nome, não interessa. Problema no cotovelo, você vai adicionar o que no protocolo? Extensão giratória de punho e flexão de cotovelo. É bíceps. Perfeito? Tendinopatia de quadril. É a mesma coisa. Eu vou falar separado, só que eu poderia colocar tudo junto. Tendinopatia de quadril, artrose de quadril, prótese de quadril, é o mesmo treinamento. Além do protocolo, o que você adiciona? Problema no quadril? O que você adiciona? Adução e abdução. Certo? Difícil? Algumas vezes você pode adicionar a extensão de joelhos ou flexão de joelhos. Então, quadril, qualquer doença de quadril, artrose de quadril, artrite de quadril, osteossíntese de quadril, o que é adicionado além do protocolo? Adução e abdução, flexão sentada e extensão de joelhos. Vai aumentar o volume de treino. Lembra disso, vai aumentar o volume de treino. O que a gente adiciona, além do protocolo, em problemas de joelho? Seja artrose de joelho, artrite de joelho, prótese de joelho, a gente adiciona. Antes de falar o que adiciona, é importante saber que o nosso leg press é a primeira opção de reabilitação de joelho, porque ele é em pêndulo, não tem sobrecarga exagerada na articulação do joelho, principalmente por ele ser em pêndulo. Então, ele é a primeira opção. Se você parar para pensar, a extensão de lombar na máquina é como se fosse um stiff. Você está trabalhando posterior de coxa. Vocês pensaram nisso já? Agora, você não vai pedir para um idoso fazer um stiff. Você tá colocando em risco até a articulação do ombro dele quando ele pega uma barra no chão. Agora, uma extensão lombar vai trabalhar uma reabilitação de joelho. Pode ser com o joelho semiflexionado e até pode ser com o joelho um pouco estendido, se ele não tiver dor ou desconforto. Lembra disso. Sempre perguntando, tem dor? Não, não tenho dor. Mas não está nem um pouco desconfortável?
Não está nem um pouco desconfortável. Então continua o movimento. Se tiver, para. Se tiver, ele não pode fazer aquele exercício. Meniscopatias, a mesma coisa. Bom, vamos mudar o local do problema, porque vocês já viram que o nome da doença muda, só que o que tem que fazer é a mesma coisa. O que vai mudar, gente, é a amplitude. Aí é o trabalho de vocês. O protocolo tá lindo. O que vai mudar é a amplitude. Vocês têm que começar da amplitude pequena, graduar, colocar na ficha a carga que usou, a amplitude que está usando. Isso não pode errar, tá? Distensão muscular da panturrilha. A gente aumenta a flexão de joelho, flexão plantar. Fascite plantar. A única coisa que você faz a mais é a flexão plantar resistida com pausa para alongamento plantar após a contração excêntrica. Costuma induzir rápida evolução para a cura. Fascite plantar, quem quiser saber mais, está aí. É uma das causas mais comuns de dor no calcanhar. A inflamação no tecido, chamado fáscia plantar, enfim. Esse é nome, isso daí é fácil. Tem mais alguma coisa para eu falar de reabilitação específica? Tem alguma doença a mais que vocês acham que eu deveria falar? Eu falei de joelho, eu falei de quadril, eu falei de cotovelo, eu falei de tornozelo, falei de ombro e falei de coluna. O que mais tem? Tem mais alguma coisa? Não é fácil fazer? É fácil fazer. Agora vamos citar alguns casos que a gente tem aqui? Vamos lá. Antônio Nogueira Gomes. Eu mudei os nomes para respeitar, manter a ética nossa aqui. Antônio Nogueira Gomes, nasceu 10/10/1927, a data está certa, tá? A data de nascimento está certa. Ele chegou com um problema no acetábulo. Onde fica o acetábulo? Quadril. Discopatia lombar, coxa artrose discreta, tendinopatia no ombro direito, hipertensão arterial, distensão no ombro esquerdo. Na ficha de treino dele está lá, pressão arterial inicial 12/8, ele saía, pressão arterial final com 14/8. Como que a gente treinava esse cara? Primeira coisa, protocolo. Detalhe que eu não falei. E se no protocolo dói alguma coisa durante a execução? Não faz a máquina. Tira fora. E eu vou falar bem isso aqui agora. Não é porque está no protocolo que todo mundo segue igual um robô. Não, às vezes tem um exercício no protocolo, mesmo se for um leg press pendular, que é específico para joelho e quadril, às vezes você põe a pessoa que tem problema no quadril e joelho e dói durante a execução. Ela não vai poder fazer o exercício do leg press. Por isso o profissional tem que estar o tempo todo perguntando: a senhora sente dor durante a execução? Não. Mas está desconfortável? Lembra dessa palavra. Se tiver desconfortável, não pode fazer. Quando tiver desconfortável, a primeira coisa que vocês vão fazer é o quê? Diminuir a amplitude. Tentar achar uma amplitude adequada, uma posição adequada que não esteja desconfortável. Se não tiver jeito, não pode fazer aquele exercício. Agora vamos voltar ao nosso caso aqui. Problema no acetábulo, discopatia lombar, coxa artrose discreta, tendinopatia no ombro direito, hipertensão arterial, distensão de ombro esquerdo. Bom, o cara chegou aqui todo ferrado, né? E aí chega essa bomba na tua mão, o que você vai fazer? Tem doença articular? Vamos dividir as doenças, lembra? Tem 3 tipos. Músculo-esquelética, tem a ver com articulação, cardiovascular e neurológica. Tem cardiovascular aí? Não, pressão boa, 12/8, saiu 14/8. Tem problema músculo-esquelética? Tem. A maioria é tudo músculo-esquelético praticamente. Embora ele esteja na ficha hipertensão arterial, a pressão dele está boa. O que a gente mais tem que tomar cuidado se o maior problema dele é músculo-esquelético? Amplitude. Vamos ver como que foi o treino desse cara. Ele fez o press peitoral com pouca amplitude, porque o ombro
é limitante, tem problema no ombro, vocês viram na ficha. Flexor assentado ele faz. Extensão lombar, remada e o leg press com os pés elevados. Ele segue o protocolo, só que ele aumentou adução e abdução. Por quê? Problema no acetábulo, quadril. É difícil? O que foi feito nesse cara? Foi regulada a amplitude, basicamente, e aumentado 2 exercícios além do protocolo. Mais nada. Para mim é muito fácil tratar grupos especiais desse jeito. Se o professor estiver concentrado no treino da pessoa, não deixar fazer a apneia quando for hipertenso, problema cardíaco, cuidar da amplitude e estar o tempo inteiro conectado com esse aluno, não vai ter intercorrência. Outro caso, Luiz Carlos Capolari. Nasceu em 19/7/1956. Discopatia cervical, em nível de C4. Cérvico-braquialgia sintomática. Relata dor na cervical, dor lombar e na articulação acromioclavicular. Acromioclavicular é ombro, tá? Dor na extensão lombar quando ele faz com os joelhos estendidos. Olha que legal. Só disso estar na ficha, quer dizer que ele relatou, a pessoa perguntou, o professor perguntou para ele está fazendo uma extensão lombar, está doendo enquanto o senhor faz o movimento? Ah, dói. Diminui a amplitude, continua doendo. Então, flexiona um pouquinho o joelho, parou de doer. A extensão lombar dele é com o joelho, no caso aí, é estendido, né? Na verdade, deve ter doído com o joelho flexionado. Então, com o joelho estendido não dói. Então é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que descobrir, anotar na ficha, o jeito que a gente faz para não doer. Você tem 20 alunos, você não tem ficha, você é um péssimo profissional. Para a reabilitação tem que ter a ficha, tem que estar escrito. Nós temos essa ficha, é só imprimir e usar com cada aluno. Ninguém vai lembrar, ninguém lembra o que acontece com cada um desses alunos, ainda mais com a quantidade de doença que eles têm. Treinamento do Luiz Carlos Capolari. Peitoral com amplitude alta. Embora ele tenha um problema no acrômio clavicular, que é o ombro, ele consegue fazer amplitude alta. Tá vendo que não quer dizer que tem o problema, que a amplitude tem que ser baixa. O que dita se a amplitude é baixa ou alta é o que ele relata, é a sintomatologia dele. Você pergunta, dói, não dói? Não dói, pode. Se não dói, pode. O problema é quando dói. E vai além da dor, vai no desconforto. Ele faz remada normal, extensão paravertebral. É o que fugiu do protocolo. Por que ele faz extensão paravertebral? Porque ele tem hérnia de disco cervical na C4. Uma discopatia, igual foi citada ali na ficha dele. Então ele faz uma extensão paravertebral. Alguma coisa a mais foi feita fora do protocolo? Nada. Se seguir os parâmetros de controle do protocolo, não tem mais muita coisa que fazer, só tem que adicionar uma coisinha ou outra dependendo da lesão específica da pessoa. É muito fácil treinar esse pessoal. Basta ter uma boa vontade de estar perguntando, se conectar com o cliente, se conectar com o aluno, com a dor dele, com o desconforto dele. Outro caso, Renata Costa Felício, discopatia, gonartrose e meniscopatia e hipertensão arterial. Gonartrose é artrose de joelho, é um nome para artrose de joelho. E no primeiro slide tinha coxa-artrose, que é artrose de quadril, tá? Às vezes é legal, porque às vezes vem com receituário médico, alguma conduta médica, eles escrevem desse jeito, é bom saber. Mas também hoje tem o Google, é só digitar lá, vocês vão saber. Bom, como que faz? Tem problema no joelho. Todo mundo já sabe o que adiciona. Discopatia já está dentro do protocolo, a não ser que seja alguma coisa na cervical que faz a extensão paravertebral. Olha o que ela fez aí. Aí, adicionou a extensão paravertebral, porque o problema dela era na cervical. Fora isso, tem alguma coisa a mais do que o protocolo? Tem. A flexora sentada porque tem problema no joelho. Só, mais nada. Tem 2, então,
fora o protocolo. Extensão para vertebral, porque deve ter um problema específico na cervical. E a flexora sentado para o joelho. Difícil? Outro caso. Cecília Ribeiro Tanabé. Espondilose cervical, discopatia lombar, artrose de quadril, artrose de mãos, osteoporose, doença de Crohn. Relata dor no ombro após a remada. Relatou, né, após a remada. E após 5 meses de treino, melhorou a dor. Lembra que eu falei? Quando você consegue força, até mesmo hipertrofia, os limites de amplitude aumentam. Porque a dor diminui. Vamos ver o que ela fez? Problema no quadril, ela aumentou o adutor e abdutor. E a extensão paravertebral, por causa do problema na cervical. Essa foi um caso que marcou minha vida. Eu vou falar por quê. Ela tinha em 2007 94 anos. Lógico que eu troquei o nome dela, Letícia Barros do Amaral. Essa velhinha, ela tinha uma prótese de quadril. E ela fazia o leg press do protocolo com 80 quilos, com amplitude total e prótese de quadril, 94 anos. E aí eu fiquei intrigado. Ela estava treinando há 8 meses, eu perguntei para ela, mudou alguma coisa na vida da senhora depois que começou a musculação? Ela contou um caso legal, ela falou, mudou. E ela era meio louquinha, assim, ela falou assim, quando eu entrei aqui eu não conseguia colocar minha calcinha, porque eu não tinha força para ficar de pé. Eu tinha que sentar, jogar a calcinha no chão, colocar os pés no buraco, aí eu puxava a calcinha até o joelho sentada, aí eu só levantava quando a calcinha chegava no joelho. Hoje eu consigo pôr minha calcinha sozinho. Então isso daí é o que a gente faz pelas pessoas quando a gente faz a musculação bem empregada. Agora você imagina, com uma prótese de quadril, você erra, porque você não anotou na ficha de... Você não trabalhou com ficha de treino, você não pôs o peso que ela trabalhava. Ela trabalhava vai com 70, 80 quilos, você esqueceu, você pôs 100. E aí você estoura de vez o quadril dela, aí não vai reabilitar. Quando você erra na carga, erra num tipo de esforço, em vez de esforço submáximo, você faz esforço máximo, você piora o problema. Então tem que ficar muito ligado. Esse protocolo ele está perfeito, a chance é quase zero de ter alguma intercorrência. Agora, se alguém falhar nisso, por negligência, preguiça, não usou a ficha, eu não uso ficha porque eu fiz um curso não sei com quem, não existe esse negócio de ficha. Ou porque eu vi a primeira parte do curso, aquele grupo de fisiologista americano falou que tem que fazer do jeito que gosta. Então, cada dia o cara faz um jeito. Não é bem assim. Faz o que gosta se você é saudável. Agora, aqui a gente está falando de pessoas com processos degenerativos. A gente tem que seguir o protocolo. Tem que seguir o protocolo. E eu acredito muito que o nosso sucesso tem a ver com esse protocolo, principalmente quando a gente tem grupos especiais. Então, isso vai contar muito para o sucesso do negócio, para o sucesso de vocês como profissionais e também para o sucesso da academia. O que eu tinha para falar com vocês é isso. Agradeço vocês estarem aqui. E se tiver dúvida, pode me bombardear que eu estou aqui para isso.